Já. Bom dia, queridos. Pai do Senhor Jesus reine em cada coração e que a boa mão de Deus esteja sobre você e a sua vida. Quero trazer uma palavra para ti. Eu venho já, pregando aí sobre o livro de Gênesis, está chegando ali no finalzinho. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, capítulo 40, versículo. Vamos ler lá no finalzinho do capítulo 40, né? Bem lá no finalzinho, os três últimos versículos. Versículo 20, versículo 21, 22 e 23, que diz assim: E fez tornar o carpe... Desculpe. E fez tornar o copeiro mor a seu ofício de copeiro, e este deu seu copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Eu admiro José por muitas coisas. E uma das coisas que me faz ter uma admiração por José é a capacidade que José demonstrou de viver a vontade de Deus, seja ela qual for, e não se desviar de Deus, porque a vontade de Deus o trazia aparentemente algum dano. José teve uma vida de altos e baixos, teve uma vida de excelência, seguida por grande destruição. Escolhido como líder do clã familiar para liderar a sua família por seu pai, é vendido como escravo, colocado em um poço e e por causa disso ele não ficou ali, não recebeu o que ele imaginou que era a liderança do clã. Seguindo para o Egito pela mão dos midianitas, agora vendido como escravo. Ele é, no Egito, vendido a Potifar, e devido ao seu talento, seu trabalho, a boa mão de Deus sobre ele, ele é colocado como o chefe da casa, administrador da casa, uma vida já confortável, uma vida já estável, e por fazer a vontade de Deus, por obedecer a Deus, por ser fiel a Deus e fiel ao seu patrão, ele então agora é colocado na prisão. E lá na prisão, continuou se permitindo ser um instrumento de Deus. É isso que me atrai em José. Mesmo quando as coisas estão erradas, ele se permite ser um instrumento de Deus. Ele não passa a ser guiado pela amargura, pela dor, né? Parece que José ele tinha uma proteção contra a amargura. Você não vê, não é que ele não sinta, você percebe pelo nome que ele dá a seus filhos, Efraim e Manassés, que ele sentia dor, ele tinha plena percepção do que estava acontecendo ao seu redor, ele tinha consciência de toda a decepção que ele havia vivido, mas as decisões de José, isso que me admira muito nele, as decisões de José não eram tomadas baseadas nessas decepções, nesta dor, e nem no momento que ele estava vivendo. Ele simplesmente se deixava ser usado por Deus para abençoar aqueles que estavam ao seu redor. E é interessante que a gente vê José pedindo poucas coisas na sua vida inteira. A Bíblia relata poucas coisas, mas uma coisa ele havia pedido, disse, ó, lembra-te de mim. Ele pediu ao copeiro para o copeiro lembrar-se dele. Se você ler o texto, você vai perceber. Mas o copeiro se esqueceu. Às vezes, queridos, sermos um instrumento de Deus vai fazer com que as pessoas se esqueçam de nós. Muitas das pessoas que estão ao nosso lado, elas não nos amam de verdade, elas amam aquilo que nós fazemos por elas. É uma verdade que você tem que entender. Não se incomodar por isso, deixar de ajudar as pessoas por isso. Eu lembro que uma vez
me perguntaram por que eu trabalhava na igreja. E eu falei, olha, eu trabalho na igreja por amor a Deus, para honrar o nome de Deus e para ser bênção, para ser resposta de Deus para as pessoas. Independente de se a pessoa vai agradecer ou não, vai trazer, né, vai ter gratidão ou não, o próprio Jesus experimentou isso diversas vezes. Né? Dos 10 leprosos, apenas um trouxe, voltou para agradecer. A mesma multidão que gritou, Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor, quando ele entrou em Jerusalém montado no jumentinho, dias depois estava gritando, crucifica, crucifica, crucifica. Então, saber lidar com a ingratidão é algo muito importante e não se deixar levar pela ingratidão dos outros. E é isso que me atrai em José, porque ele tinha uma essência espiritual tão forte que ele não se permitia romper, né, por causa do pecado dos outros. Não foi o fato de ser esquecido, de ser vendido, de ser humilhado, de ser acusado injustamente. O fato de acontecer tanta coisa ruim com ele não fez com que ele mudasse quem ele era. E não fez. Tem gente que começa a acontecer coisas ruins e fala assim: não, agora eu vou deixar de ser bobo, agora eu não vou mais agir assim, não, agora eu não vou. Mas ele não, ele manteve-se naquilo que ele era diante de Deus, manteve-se fiel a Deus e manteve-se sendo bênção diante de Deus e honrando a Deus em todas as suas ações. 2 anos se passam, o copeiro ouve do sonho de Faraó e agora sim o copeiro lembra de José e do que José fez por ele. Não havia nenhuma consideração do copeiro com José. O copeiro é a típica pessoa que não gostava de José, gostava do benefício que José trazia, porque o copeiro não se lembra de José por quem José é, mas sim pelo que José fez. Mas você não vê José tratando mal o copeiro ou reclamando disso. O que eu quero te dizer, queridos, nesta manhã é, as pessoas se esquecerão de você. Isso é uma verdade dolorosa. Pessoas que você ajudou, pessoas que talvez você ame, pessoas que você estendeu as mãos, o ser humano, a natureza corrompida do ser humano, ela é ingrata. E só Jesus, ela é tão ingrata que a Bíblia tem que ter diversos versículos para nos ensinar a gratidão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Nós temos que ser ensinados a gratidão, porque a nossa natureza corrompida pelo pecado, ela é ingrata, ela só pensa em si mesmo, ela só quer extrair dos outros o que tem de melhor, sem se importar com os outros. Eu quero que você saiba disso. Você será esquecido por algumas pessoas. E o diabo vai tentar fazer você acreditar que o fato das pessoas se esquecerem, das pessoas te decepcionarem, das pessoas te abandonarem, das pessoas te maltratarem, pessoas que até mesmo você ajudou, reflete o pensamento de Deus. Se as pessoas me esqueceram, é porque Deus me esqueceu. Se as pessoas me maltrataram, é porque estou sendo maltratado por Deus. Se as pessoas me humilharam, é porque Deus está me humilhando. Se as pessoas me decepcionaram, é porque Deus está me decepcionando. O diabo vai tentar fazer você acreditar que Deus age através das pessoas pelas suas maldades. E isso é mentira. Isso é mentira. O fato das pessoas te esquecerem não quer dizer que Deus te esqueceu. Não quer dizer que Deus te abandonou, que Deus está te humilhando. Deus é Deus, pessoas são pessoas. Não confunda as coisas. Mantenha a sua integridade com Deus. Se permita ser um instrumento de Deus, mesmo nas prisões,
mesmo nas humilhações, mesmo nas injúrias, mesmo nos calabouços, se permita continuar sendo um instrumento de Deus para abençoar os outros. Quando a gente faz isso, irmãos, Deus muda a nossa sorte. Você vai ver isso, um outro exemplo disso com Davi. Davi chega na sua cidade, ela está deserta, as mulheres e as crianças de toda a cidade foram roubados. Daquele vilarejo foram roubados. Davi, depois de chorar muito, o povo quer apedrejá-lo, ele ora e ele vai em busca da sua família pela ordem de Deus. Ele pergunta a Deus, eu posso ir em busca da minha família? No caminho, ele encontra um rapaz egípcio quase à morte. Olha o que Davi faz. Ele para a sua busca para ajudar o rapaz. Após ajudar aquele homem e ele ter se restabelecido, alimentar, cuidar dele, a Bíblia diz que ele estava doente. Quando ele, então, tem condição de falar, Davi pergunta se ele viu uma caravana de pessoas. E ele diz, não, eu era servo de uma das pessoas que roubaram os seus parentes. E ali posso levar você até onde eles estão. O fato de Davi não ter negado ser uma bênção para aqueles que necessitavam, mesmo no momento de aflição, fez com que Davi reencontrasse a sua família. O fato de José não negar-se ser bênção, mesmo no momento de dor pessoal, mesmo no momento de aflição, mesmo no momento de injúria, fez com que ele fosse para o palácio. O fato é que José interpreta o sonho de Faraó, dá um conselho para Faraó, e Faraó coloca José como todo governador do Egito, e várias coisas desenrolam até que José encontra-se com toda a sua família. Então, querido, guarde essa mensagem. Não negocie a sua essência com Deus. Você já reparou que as coisas que te preocupam são coisas terrenas, são coisas passageiras, são coisas que um dia vão acabar? E é por isso que Deus fala para nós não andarmos ansiosos. Você está preocupado, angustiado, nervoso com uma coisa que não tem futuro. Por isso Jesus fala para a gente se voltar para aquilo que é eterno, porque aquilo que é passageiro, ele vai acrescentar. Só que a gente está tão preocupado com aquilo que é passageiro que se esquece daquilo que é eterno. Não troque a sua essência. Não troque a ação de Deus na sua vida, quem Deus quer que você seja. Peça a Deus, Senhor, quem o Senhor quer que eu seja? Me dá a tua natureza em mim, Senhor. Muda, Senhor, a minha maneira. Eu tenho pedido, peço a Deus isso constantemente, Senhor, que eu quero falar, Senhor, eu quero ter a tua natureza, eu quero ser, Senhor, o Rafael que o Senhor idealizou. Seja a pessoa que Deus idealizou. Você foi projetado por Deus. Mas o Satanás não, mas o pecado, ele deforma a natureza de Deus em nós. Tem um hino que, infelizmente, é um hino mentiroso, que diz que o pecado não pode esconder, acho que o pecado não pode esconder a presença de Jesus, ou a natureza de Jesus em nós. Não, o pecado deforma, ele é terrível. O pecado é pior do que o diabo. Porque o diabo não pode te levar para o inferno. O pecado, sim. Mas nós podemos pedir a Deus sabedoria e pedir a Deus, eu peço muito a Deus isso, Senhor, dai-me a minha unção, que eu seja tudo aquilo que o Senhor projetou para mim. Me mostre o que é, o que o Senhor projetou para mim. Deus vai te ralar contigo. Seja como José. Não permita que não confunda a ação humana das pessoas com a ação de Deus. Não confunda. Deus tem o melhor para você. E como o pessoal diz, o que é teu está guardado.
Deus tem algo guardado para você. Deus quer te tirar dessa prisão e te colocar no palácio. Fique com Deus, fique na bênção, tenha um dia de paz. Amém.